Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, investimentos e economia da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre investimentos e eleições, né? Como a política influencia nos seus investimentos, quais as preocupações que você deve ter. A gente vai bater um papo aqui sobre esse tema, né, que é uma preocupação de muita gente, né, relacionada aí a um período específico da nossa democracia, dizemos assim, né? Enfim, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso e as preocupações eventuais que as pessoas têm e o que talvez você possa se preocupar mais ou menos nesse caso. Né? Já colocamos aqui, né, apesar de que a gente não deve falar sobre nenhum produto especificamente, mas nada do que a gente fala aqui sobre classes de ativos, produtos ou qualquer coisa é de alguma forma uma recomendação de investimentos. Tá? Você tem o seu perfil de investidor ou investidora e você deve ter um trabalho bem dedicado à sua própria carteira de investimentos, de preferência com um profissional ou uma profissional que esteja dedicada ou dedicado à sua carteira. Beleza? Então vamos lá, só começando aqui apresentando a turma, né? Estou aqui com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program da BTC. Fala, Rafa. Fala, Habib, fala, Marquinho, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Vamos lá, e também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. Bom dia. É isso aí, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse BTC Money de número 98, mestre Habib. Estamos chegando no centésimo, hein? E lá no centésimo temos episódio ao vivo, não é isso? Dia 21 de dezembro de 2021. Vamos que vamos, mestre Habib. Pois é, já fica aqui na sua agenda, você que está acompanhando a gente pelo podcast ou pelo YouTube. Né? Primeiro já se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu comentário, suas sugestões lá, né, nos comentários do vídeo e já marca, 21 de dezembro, teremos o nosso episódio ao vivo, 8 horas da matina. Sei que você vai acordar para acompanhar a gente aqui. Vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre finanças, investimentos, né, finanças pessoais e temas correlatos. Beleza? Legal. Antes da gente começar o tema de hoje, né, queria só comentar um pouquinho sobre nosso novo parceiro, a Nomad Global, né? A Nomad é a primeira conta em dólar que surgiu aqui no Brasil. E para você que quer ter uma conta nos Estados Unidos, investir em dólar com segurança e ainda ganhar US$ 15 de cashback, né? Abre sua conta na Nomad aqui no link na descrição desse vídeo ou do podcast e faça sua primeira remessa, né? Ao fazer a remessa, é, em até 15 dias, né, da abertura da conta, mais do que isso, não vai rolar o cashback, então a remessa até 15 dias depois que você abre a conta, usando o cupom BTC15, você recebe US$ 15 de cashback, tá? São US$ 15 que vão para sua conta depois que você faz essa primeira remessa, né? E dólar, como você sabe, vale mais do que barra de ouro, né? Muito bom. Então aproveita, né? É para investir com segurança e eles têm carteiras modelo, carteiras temáticas, para que você possa se dedicar ao seu trabalho, né, suas atividades, e não precisar fazer tanto trabalho de pesquisa em relação aos investimentos, tá? Então aproveita para investir com bastante segurança. Beleza? Bom, vamos lá, o tema do vídeo, então, é o seguinte, pessoal, muita gente acaba tendo dúvidas, né, e pensando na hora de investir em relação às eleições. A gente está no final de 2021, teremos eleições presidenciais em 2022, que em geral são as que mais afetam, que as pessoas pensam que mais afetam os investimentos, né, e tendem a afetar mais do que as eleições municipais, né, de certa forma, porém, é, também tem bastante fumaça nessa conversa, né? Então, eu queria começar com o Rafa, entendendo um pouco os profissionais do mercado financeiro e os economistas, né, pensam sobre a influência das eleições sobre os investimentos. As eleições, elas impactam muito os mercados financeiros por conta do reflexo que elas têm ou influência que elas têm sobre as expectativas dos agentes financeiros. Então, é claro que, dependendo do governo que seja eleito, do governo que se consolide, como no caso, né, das eleições presidenciais, é claro que muitas coisas podem mudar. Uma das coisas muito importantes
é a postura do governo, por exemplo, em relação ao controle das despesas públicas, né? Isso é claro que tem um impacto muito grande sobre o mercado de juros, ou seja, toda a renda fixa, e acaba tendo também reflexos importantes sobre o mercado de renda variável e o mercado de fundos imobiliários. Além disso, um governo, né, dependendo da postura também que adote, vai acabar impactando a cotação do dólar, ou seja, pode ser que o dólar suba, pode ser que o dólar caia, que é, obviamente, uma variável muito importante, tanto na hora que a gente está vendo a questão dos preços relativos, né, mas também por uma questão inflacionária, porque o aumento do dólar, ou seja, o fortalecimento do dólar, acaba sempre batendo em inflação de custo aqui no Brasil. Então, isso pode fazer, por exemplo, com que as expectativas inflacionárias sejam afetadas também. Então, é basicamente via esse canal de expectativas, a gente olhando um pouquinho para o histórico, né? Se a gente acompanhar talvez a primeira transição ali mais importante dentro do Plano Real, né? Que foi quando o Fernando Henrique deixou, né? Terminou os seus 2 mandatos e passou a bola para o Lula, foi quando o Lula foi eleito lá no começo dos anos 2000, o mercado ele reagiu com muita cautela, vamos dizer assim, né? Porque o Lula tinha todo aquele histórico, né, de sindicalista, alguém com uma posição radical, etc. e tal. Então, o que aconteceu com o câmbio, por exemplo, naquela época, foi de um câmbio passando de R$ 4, passando de R$ 4. Hoje isso é fichinha, né? Quem dera o câmbio voltasse para R$ 4, mas na época, porque no início do Plano Real, né, existia aquela a paridade e era meio que real 1 para 1 com o dólar. Depois ele foi perdendo valor ao longo do tempo. Mas antes do governo do Lula, antes do Lula efetivamente assumir, o câmbio eu não me lembro quanto estava, mas ele sofreu uma grande desvalorização por conta dessas expectativas, né? Aí o que aconteceu? O Lula escreveu a famosa Carta ao Povo Brasileiro, não sei se vocês se lembram, dizendo que respeitaria todos os contratos nacionais e internacionais, as regras de mercado, etc. e tal. E isso foi o que acalmou os agentes, jogou ali um pouco de tranquilidade no mercado e depois a gente viu o câmbio, então, voltando, né, o real se apreciando novamente. E aí o mercado, né, se a gente for lembrar, depois foi um governo bastante até pró-mercado, um governo que a bolsa subiu muito, um governo que os bancos também ganharam muito dinheiro. Os bancos, desde os anos 2000 e principalmente depois de 2010, foi quando os bancos passaram a ter essas margens de lucro, esses lucros exorbitantes, né? Sempre ganharam bastante dinheiro, mas esses últimos anos, olha, os bancos não podem reclamar, não. Então, é isso, é basicamente via canal de expectativas. A gente pode até fazer uma retrospectiva, falando um pouquinho das outras transições de governo também, e, claro, comentar um pouquinho do que pode acontecer aí pela frente, né, que a gente está chegando perto das eleições de 2022, que vai ser uma eleição que vai definir muita coisa para o Brasil. Pois é, então você falou bastante do canal de expectativas, né? Acaba realmente influenciando bastante o mercado e os títulos, principalmente no curto prazo, né? E aí, Marquinho, como é que você vê esse aspecto, né? E realmente, nossa visão também influencia bastante. Como é que é esse negócio? Não tem como eu negar que influencia, né, mestre Habib? Infelizmente, os políticos têm muito poder e poder de ou ajudar ou principalmente atrapalhar os nossos investimentos, né? E de 4 em 4 anos a gente tem realmente essa eleição do chefe federal, né, do chefe da máfia, e todo o pensamento dele pode mudar ou direcionar completamente os nossos investimentos. E é por isso que normalmente nessas épocas pré-eleições tem muita volatilidade. Ou seja, a cada pesquisa que sai que um candidato ou outro que fala uma ou outra coisa, o mercado sobe ou desce, né? Então, eu diria que é uma boa oportunidade, né? Se essa volatilidade for muito para baixo, quem pensa no longo prazo é uma boa oportunidade, inclusive, de colocar algum dinheiro. É óbvio que sempre existe uma possibilidade de entrar alguém que seja completamente
completamente fora dos padrões, que não vai respeitar contratos, que podem efetivamente acabar o mercado brasileiro, né? E aí a gente pode até discutir o absurdo que é uma pessoa ter tanto poder assim, né? Mas normalmente o que a gente vê historicamente no Brasil é que mesmo os candidatos mais extremos, eles acabam respeitando, né, os contratos, eles acabam respeitando a economia, né? Como foi, por exemplo, no caso do Lula, que o Rafa acabou de comentar, né? Que quem comprou ali antes da eleição da época do Lula bolsa de valores ou colocou dinheiro em grandes investimentos aqui no Brasil se deu muito bem, né? Durante os 8 anos do período Lula foi um período de extrema bonança aqui no Brasil, né? Obviamente depois veio a partir de 2010 a Dilma, né? Que até ali 2013 ficou tranquilo, né? Então a bolsa somente andou de lado, não caiu tanto, né? Mas aí depois as coisas começaram a piorar logo um pouquinho antes da eleição. E aí, se a gente tivesse aproveitado, Habib, a volatilidade lá antes do segundo mandato da Dilma para comprar ações, a gente teria feito errado, né? A gente teria mandado mal, né? Eu acho que a grande resposta é não tem como saber, né? Então vamos diversificar nossa carteira, né? Eu pessoalmente nesse período de grande volatilidade gosto de deixar muita coisa em renda fixa e aproveitar pequenas oportunidades que podem surgir, né? Porque vai que dá certo. Mas mantendo a renda fixa lá, né? Porque vai que dá errado, né, mestre Habib? Pois é, a gente tem que ter um pouquinho de cautela nesses momentos, mas sabe, Marquinhos e Rafa, eu gosto de separar, né? Na minha visão, eu faço uma certa segmentação entre movimentos especulativos e movimentos reais, né? Eu lembro que antes das eleições de 2018, né, existia um certo afã do mercado financeiro, né, na eleição do Jair Bolsonaro, né? Já estava, enfim, com alguma possibilidade, né, nas pesquisas ainda era difícil, né, uma pesquisa que mostrava que ele ganhava, porém, já tinha alguma expectativa alta em relação a isso, né, e um grande surto, né, de otimismo dentro do mercado financeiro com a entrada de uma pessoa no Ministério da Fazenda, que depois virou Ministério da Economia, que seria bastante pró-mercado, né, e isso é um movimento de expectativas, né, especulativo, mas eu costumo entender que sempre vai convergir para a economia real, viu, pessoal? Porque nesse momento, a mesma coisa aconteceu em 2002, como o Rafa colocou, né, antes da eleição do Lula, então teve toda a apreensão, né, o dólar foi para R$ 4, né, uma coisa bem especulativa, e depois, né, com um ciclo de commodities, né, um ambiente externo favorável, políticas de distribuição de renda, né, enfim, políticas que favoreciam o consumo, etc., trouxeram para a vida real, né, um cenário um pouco mais positivo, né? E aí, claro, os ativos acabaram acompanhando, né? A especulação ela tem um certo limite. E o que a gente vê hoje, né? Enfim, talvez hoje nem esteja ainda tão preocupante ou tão precificado assim o que acontecerá nas eleições, nas expectativas, mas em breve elas vão entrar bastante nos ativos, né? E aí a gente vai ter esse movimento especulativo, mas vai convergir para cima ou para baixo, né, dependendo do que acontece depois das eleições. Então, esse é um ponto relevante. Eu até queria passar a bola para o Rafa, porque, assim, supondo, né, Rafa, que você tem investimentos e que você não precisa da liquidez, porque se você precisa, eu acho que o caminho conservador que o Marquinho trouxe para a gente é muito importante. Né? Então, numa necessidade de liquidez e tal, você precisa do dinheiro, etc., não dá para ficar muito à mercê dos movimentos especulativos e das expectativas. Vai ser um pouquinho complicado, um pouco arriscado. Mas supondo que você não tem essa necessidade, você está guardando para o longo prazo, para aposentadoria, não precisa desse dinheiro agora, tal. Será que é de se preocupar, Rafa, esses movimentos de eleição, ou eles tendem a dissipar na sua visão ao longo do tempo? São várias coisas, né? Vamos só, pegando um pouco o gancho do que você está falando, vamos olhar um pouquinho para o passado, né? Para tentar ajudar a gente a responder essa pergunta. Bom, quando o Lula entrou, ele efetivamente cumpriu o que ele falou, ou seja, ele respeitou todas as regras, né? E uma coisa que ajudou muito ele ao longo do governo, que inclusive deu muito impulso para a Bolsa e ajudou a controlar o câmbio também,
foi uma alta muito expressiva no preço das commodities. Era aquela época que a China consumia muito, muito, muito as commodities, porque ela estava muito pautada, ainda está hoje, né? Mas naquela época mais ainda, muito pautada num crescimento através dos investimentos. Isso exigia muito consumo de minério de ferro, por exemplo. E aí, com aquelas taxas de crescimento da economia chinesa na época, né, 10%, mais ou menos, acima de 10%, a demanda era muito alta, e aí as nossas exportadoras bombaram e tudo isso puxou a economia, e a gente viu a Bolsa saindo, acho que, se eu não me engano, de 15 mil pontos, alguma coisa assim, para 70 mil, né, no final do governo do Lula. E aí foram anos bons assim de crescimento para a economia brasileira também. Ou seja, ele soube escolher as pessoas que estavam ao lado dele, os ministros, tomou boas decisões, né, no aspecto de gestão econômica também. Aí só no final do governo dele que ele liberou o crédito assim a rodo para, obviamente, aumentar as chances da Dilma ser eleita. Então, ali já foi uma decisão, né, algumas ações visando a eleição que estava para acontecer. Ele queria colocar lá o sucessor ou a sucessora dele, e no final acabou dando certo, apesar de significar um pequeno aumento ali no endividamento público brasileiro, né? Bom, então, sem muitos sobressaltos no governo do Lula. Agora, o governo da Dilma, por exemplo, foi já um governo que teve um pouco mais de uma certa interferência, vamos dizer assim. Foi o caso, por exemplo, de quando o Banco Central brasileiro jogou a taxa de juros lá para baixo, na casa dos 7%, acho que a Selic naquela época chegou até 7,25%, o que resultou, né, numa inflação totalmente descontrolada, e depois o Banco Central teve que jogar a Selic para 14,5%. Paralelamente, todos os conflitos que a Dilma na época tinha com o Legislativo fez com que fossem aprovadas as chamadas pautas bombas, né? E o que levou a nossa economia para uma grande recessão. Então, nesse caso, foi claramente, né, uma recessão causada por equívocos do executivo. Foram coisas que, enfim, uma questão ideológica, né, na época da Dilma, ou eventualmente por erros, ou também por problemas, né, conflitos, porque isso ocasionou, obviamente, numa tentativa do legislativo de tirar ela, e conseguiram no final. Ou seja, o legislativo estava querendo afundar o Brasil mesmo para conseguir apoio, vamos dizer assim, no processo de impeachment na época, né? E foi toda aquela confusão, ela acabou saindo, e aí o Temer entrou. E quando o Temer entrou, ele fez uma série de reformas, junto lá com o Henrique Meirelles na época, e que acabaram gerando reflexos positivos sobre o mercado, né? Uma das reformas que ele aprovou na época foi da Previdência ele tentou, né? Não deu, porque lembra do dia do Joesley Day, que saiu aquele áudio, né? Estava na iminência de aprovação da reforma e acabou essa não sendo aprovada, mas algumas outras reformas foram aprovadas. Então, isso acabou ajudando, dando o impulso inicial para a Bolsa, que depois continuou, que foi essa euforia que você comentou, né, Habib, na época da eleição do Bolsonaro, lá com o Paulo Guedes, né, que era o super-ministro e tal, não sei o quê. Você vai falar, não, quem vai governar não é o Bolsonaro, não, vai ser o Paulo Guedes que vai ser o presidente, na verdade, né, o pessoal fala. Enfim, e isso mexeu bastante com as expectativas. Depois eles fizeram uma série de reformas, algumas reformas, né? E conduziram a administração de uma maneira que os mercados estavam reagindo muito positivamente até vir a Covid, que aí cá entre nós também, né? Que bucha, né? Que foi um período bem complicado para o mundo inteiro. Então, as expectativas, elas depois se ajustam ao que o governante que entra efetivamente está fazendo, né? Então, não é, elas podem se dissipar no sentido de as expectativas não se concretizaram. No entanto, o não se concretizar pode ser o não se concretizar e as coisas na prática serem muito piores do que o que a gente imaginava, né? Ou as coisas na prática serem melhores do que o que a gente estava esperando. Então, como a gente está numa situação hoje brasileira, né, de maior endividamento e com uma inflação muito alta,
Eu diria que o governo que entrar agora vai ter alguns desafios, e se não for cuidadoso, pode ser sim que a gente entre numa situação de bastante descontrole, por exemplo, inflacionário. Um real se desvalorizando, taxas de juros altas, né, em patamares altos durante bastante tempo. Então, dependendo do que o governo que entrar fizer, a gente pode passar períodos bem difíceis aqui no Brasil. Então, sim, tem muito, obviamente, muita influência e muita importância, né? Toda a série de ações, enfim, que vão ser, e iniciativas que vão ser tomadas pelo governo que vencer a eleição. Ah, com certeza, Rafa, a influência é enorme, né? Eu só apontei realmente a diferença, eu acho que é realmente esse ponto, né? As expectativas do que o governo vai fazer e o que o governo de fato faz, né? E aí os resultados que são gerados a partir disso. Então, hoje a gente está naquela expectativa ainda do que um futuro governo, que ainda nem foi eleito, nem sabe quem vai ser, né? Vai fazer ou vai acontecer. Isso já é precificado antecipadamente, né? Os ativos já sofrem suas variações antecipadamente. E depois, eventualmente, né, podem piorar ou melhorar de acordo com o que a realidade vai mostrando, né, com as ações, com os projetos, assim por diante. Fala aí, Marquinho, bora complementar, põe mais pimenta na discussão. Para ilustrar aqui, né? Então, peguei um estudo da QR Capital, tá aqui na minha frente, e eles fizeram um estudo sobre quanto que variou a Bolsa de Valores por presidente desde o Plano Real. Aí, Rafa, Fernando Henrique Cardoso 1, né, lá 94 a 98, Bolsa de Valores subiu 8%, tá? E aqui, gente, é sempre importante lembrar que a gente não está considerando custo de capital, ou seja, se eu tivesse, em vez de investido na Bolsa de Valores, colocado na renda fixa, lá naquela época, você teria ganhado muito, muito mais. Mas, enfim, só Bolsa de Valores. Fernando Henrique, segundo mandato, a Bolsa de Valores, Maestro Habib, caiu 56%. Acho que também muito por causa da expectativa ali sobre o mandato do Lula que veio a seguir. E aí, Habib, a Bolsa subiu 447% no primeiro mandato do Lula, né? Então, multiplicou por 3, né, o seu capital. O segundo mandato do Lula, mesmo com a crise financeira de 2008, né, que foi ali 2006 a 2010, subiu 40% a Bolsa de Valores, e aí uma correção. Eu tinha acabado de falar que nos governos Dilma a Bolsa tinha andado de lado, mas a grande realidade, mestre Habib, é que no primeiro mandato da Dilma a Bolsa caiu 61% e no segundo mandato caiu mais 10%. Né? A gente teve ali o impeachment, no período Temer a Bolsa subiu 52%, e agora no período Bolsonaro a gente está subindo aí algo em torno de 10%, né? Ou seja, existe aí uma relação entre o que o executivo faz, né, e como que a economia reage, né, e mostra também que podem existir grandes oportunidades, né? Então, às vezes você acha que vai dar ruim, né? O preço está muito barato, especula-se que vai dar ruim, né? O preço cai, talvez pode ser uma boa oportunidade de compra. Mas às vezes, mas Habib, especula-se que é ruim e é ruim mesmo. Daí não valeu a pena ter comprado, né? Esse era o a mais que eu queria colocar aqui. E já complementando, pô, existe uma maneira da gente se proteger contra as eleições aqui no Brasil, né? Que é simplesmente colocar o dinheiro em outras moedas, né, Habib? E aí tem muito o que a gente tem, né, com o nosso voucher, né, com a nossa primeira parceria para colocar dinheiro em dólar e também colocar dinheiro em criptomoedas pode ser uma boa. Por exemplo, se a gente pegar desde o início da pandemia, o real já se desvalorizou em relação ao Bitcoin 88%. E se os piores dos temores, né, realmente acontecerem, ou seja, ser eleito alguém que não tem nada a ver com a economia real e que pode prejudicar a economia real, a tendência é que essa desvalorização continue ainda mais, mestre Habib. Pois é, então há caminhos para a gente se livrar um pouco dessa variação maluca de expectativas pré-eleição. E aí, claro, depois, né, com a eleição e os projetos e a economia real rodando, né, aí já fica um pouco mais complicado, porque até investir em dólar, né, o que é uma coisa que a gente acha interessante para qualquer pessoa ter uma parcela do seu patrimônio em outras moedas, né, saindo um pouco daquele viés geográfico que a gente já falou em episódios sobre economia comportamental, viés, e o Rafa trouxe esse ponto naquela época que era muito importante, né?
o próprio custo do dólar, né, em relação ao real. Então, se a pessoa ganha em real, né, ela vai depois ter que fazer o câmbio e tal. E isso é também algo que a economia real vai acabar afetando, né, nos movimentos enfim, transações correntes, né, balança comercial e outras, o próprio Banco Central, né, dentre outras ações que fazem com que o dólar suba ou caia, né? E você, Rafa, você tem algum ponto aí que talvez seja uma sugestão do que o investidor pode fazer para talvez não se desesperar nesses movimentos especulativos pré-eleição, né? O que a pessoa pode fazer, como é que ela pode pensar ou analisar ou, enfim, investir? É bem complicado, né? Eu diria que a situação não está nada fácil para o investimento aqui no Brasil, né? Sem querer ser pessimista, mas se a gente entrar numa configuração de mundo lá fora um pouco menos favorável, vamos dizer assim, né, com menos liquidez, e dependendo do que o próximo governo faça, a gente pode atravessar uma janela muito, muito longa de mercados sofrendo. Então, é só ver, né, o que aconteceu com a Bolsa, por exemplo, de valores desde 2008 até 2019, praticamente, que ela ficou de lado. Ou seja, quem colocou, por exemplo, quem fez um investimento em índice, levou zero, né? Zero nominal, mais ou menos, e perdeu toda a inflação do período. Então, você fala assim, mas será que pode ser que a Bolsa vai ficar de lado durante 10, 15 anos? Pode ficar como já ficou, e isso a gente está falando de ontem, né? Passado super recente. Então, Brasil, com essa nossa classe política, né, que infelizmente não nos dá muita esperança, e não nos dá mesmo, né, porque o legislativo é de chorar, né, uma coisa impressionante, legislativo, o judiciário também. O judiciário, enfim, estou me referindo a algumas ações lá do STF, é uma coisa impressionante. Então, Brasil é sempre uma classe que não pode faltar no portfólio de ninguém, é a classe de inflação. Sempre tem que ter muita inflação na carteira, porque é sempre a classe que vai performar, né, em cenários de mais desequilíbrio, de maiores problemas. O câmbio também nunca pode faltar, né, que é o dólar. Então, se ficar uma dica, são essas duas dicas. Agora, bolsa, fundos imobiliários, tudo isso vai depender muito de variáveis que a gente realmente está muito na incerteza e que tem eventualmente uma assimetria para baixo ou para ficar de lado, né? Ou seja, realmente uma possibilidade dos investimentos não andarem, não caminharem, não trazerem bons retornos e eventualmente em janelas mais longas de tempo. Então, acho que é um pouco por aí. Pô, muito bom. Eu queria só finalizar aqui também com um pouco da minha visão, porque eu acho que realmente essa exposição em ativos que rendem acima da inflação é muito importante. Mas tão importante quanto é a pessoa ter completa clareza dos objetivos do investimento que ela está fazendo relacionado com aquela classe de ativos. Isso é uma coisa que o Marquinho sempre martelou muito, né? Investir através de objetivos. Porque também adianta pouco, né? Se você investir, por exemplo, em Tesouro IPCA, né, NTNB, etc., e não deixar até o vencimento. Isso pode ser um grande problema na marcação a mercado, a pessoa pode acabar perdendo uma grana. A gente já falou sobre isso, renda fixa, então volta nos episódios, né? Dá para perder sim dinheiro com o Tesouro Direto, por exemplo, IPCA ou pré-fixado. Então é uma coisa que você tem que ficar atento. Pô, esse é um tipo de investimento que a ideia é que você não precise sacar muito fácil, né? Nesse caso, talvez seja mais fácil você ter uma pequena perda ali através de um investimento pós-fixado, né? Baseado em Selic ou CDI, etc., né? E aí o Rafa falou muito bem, a gente tem que tomar cuidado com os ativos de renda variável e também voltado para os objetivos, né? Antes de começar o episódio, o Marquinho estava falando de um fundo imobiliário que ele investiu recentemente, tal, a gente estava batendo papo sobre os ativos. E aí é claro, né? Os ativos hoje de fundos imobiliários muitos deles estão descontadaços, né? Estão muito baratos e muita gente se desesperou, né? Porque o preço diminuiu muito. Mas será que o objetivo ao investir no fundo imobiliário deve ser realmente a valorização da cota, né? Deve ser a grande expectativa de ganho? Eu tenho dúvidas em relação a isso, né? Então, tem alguns pontos importantes. Enquanto o prédio estiver recebendo
o aluguel, né, você vai continuar ganhando aquele dividendo, aquele provento. As empresas, enquanto estiverem faturando e as pessoas estiverem consumindo, né, hoje estão menos, esse é um problema, né, mas enquanto tiverem, elas vão continuar servindo seu propósito, mas o preço negociado na bolsa vai variar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a liquidez, isso é muito importante, para não sair em momentos de baixa, entrando em momentos de alta, que é uma coisa muito comum, um erro muito recorrente de muitos investidores que se assustam em determinados momentos. Mas sim, o período eleitoral ele é algo relevante, né? Ele afeta muitos preços, você pode achar algumas oportunidades, né? Mas você pode também tomar alguns movimentos meio precipitados. Então aqui vale uma boa dose de cautela, né? Pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui. Marquinhos, tem algum ponto para adicionar? Se quiser mandar um abraço para a galera, manda bala. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Lembrando que dia 21 de dezembro temos nosso episódio ao vivo. E semana que vem tem mais para o nosso episódio de número 99. Habib, fala mais uma vez para mim aquele código para eu ganhar meu cashback de $15. Meu Deus, dinheiro de graça. Muito bom. Pois é, isso aí, a Nômade com essa parceria com a BTC, $15 de cashback, o cupom é BTC15 e você abre a conta no link que está na descrição, é de graça, hein, pessoal, abrir a conta, manutenção de conta, não paga nada para isso, tá? Você só vai pagar a remessa de câmbio, né, mas o câmbio é comercial, tem uma pequena taxinha, mas eles são bem transparentes, pessoal, eu particularmente achei bem interessante. Rafa, manda bala. Beleza, pessoal. Só lembrando que a gente também está com inscrições abertas para o nosso curso de Value Investing, que vai começar no dia 11 de janeiro. Depois de tudo isso que eu detonei a bolsa, né? Fazer o jabá do Value Investing é complicado. Não, mas é bom porque você tem que ser bastante seletivo. Fica a dica aí, galera. Bastante seletivo na compra de ações, então façam o curso. E é isso. Até o nosso próximo BTC Money. Um grande abraço, pessoal. Boa, Rafa, mas esse é o momento mesmo, viu, pessoal? Aqui, quando a gente fala de situações de incerteza, né, a gente tem que estudar mais, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? E o Value Investing Program, que vai começar no dia 11 de janeiro, né? Ele é um curso que vai trazer muito conhecimento, muita experiência para você poder fazer seus investimentos com mais assertividade e segurança, beleza? Então dá uma olhada lá no site, o link também está na descrição e esperamos você lá. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência, e a gente se vê então na semana que vem. E já anota, dia 21 de dezembro, episódio ao vivo, 8 horas da manhã, BTC Money de número 100. Mas semana que vem a gente volta e se fala mais um pouquinho. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.